Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio 14 do Sexto Monumento. Até foi uma semana estranha, porque não estivemos aqui diariamente, porque acabou o Tour de France, acabaram também os nossos episódios diários. Voltamos à nossa rotina semanal, se bem que daqui a pouco já está aí a volta a começar. Mas acabou o tour, começaram os Jogos Olímpicos, é aquela altura em que viramos especialistas em judo, skate, ténis de mesa, eh, natação, daqui a pouco canoagem, atletismo, rugby de sevens, tudo e mais alguma coisa. Comigo tenho Rui Ribeiro para me fazer companhia no dia de hoje. Rui que está, pode-se dizer que já ganhou uma medalha nos Jogos Olímpicos. O único português a ter ganho uma medalha nos Jogos Olímpicos. É a minha delegação, já ganhou. É verdade. Olá, David. Olá a quem nos ouve. Isto parece que é combinado, não é? De propósito, que eu nestes podcasts em que tenho alguma coisa para celebrar, acabo por vir aqui fazer o episódio. Algum interesse em particular? É também a semana de volta a Portugal, que gravamos também no dia de descanso da volta a Portugal, que é liderada por Afonso Eulal, o jovem corredor da ABTF Betão Feirense. Vamos também dar uma pincelada no que tem sido esta volta a Portugal, mas vamos começar por Jogos Olímpicos, que em termos de ciclismo até teve uma diferença, porque normalmente é um clássico logo no primeiro dia após a cerimónia de abertura costuma ser a prova de estrada masculina e no dia seguinte a feminina, e este ano alteraram as coisas e foram primeiro os contrarrelógios, e tivemos no sábado as duas provas, primeiro a feminina e depois a masculina, marcadas por imensa chuva. Estava a chover copiosamente em Paris, o que tornou as provas ainda mais caóticas, porque vimos várias quedas, por exemplo. Acho que a mais marcante até foi aquela da americana Tyler Knibb, porque ela caiu e depois ela tinha caído 3 vezes, tinha problemas com a bicicleta, e depois toda a gente viu que foi o seu mecânico que caiu quando levava a bicicleta suplente. Peripécias. Chloe Dygert, que era uma das favoritas, também caiu na prova feminina, que foi vencida por Grace Brown, da Austrália, a corredora australiana que anunciou que esta será a sua última temporada, e bem, está a fechar com chave de ouro, Rui, porque ela já tinha surpreendido toda a gente ao vencer a Liège-Bastogne de Liège no início do ano, ao bater as grandes favoritas, e neste sábado passado venceu este título olímpico. Eu não vou dizer que ninguém esperava, porque na semana passada o Nuno, aqui na antevisão, na curta antevisão que fez, apontou ela como uma das favoritas. E de facto ela confirmou esse favoritismo com este título, apesar de algumas quedas à mistura, não é? Que dificultaram aqui a vida, principalmente à Chloe Dygert, que era uma das grandes favoritas, e a Anna Henderson acaba também no segundo posto. Ela que vem melhorando e principalmente nestas grandes provas, vem aparecendo muito bem. Ela no ano passado tinha sido segunda no Campeonato Europeu e quarta no Campeonato do Mundo, tinha ficado também a 2 segundos do pódio, e curiosamente também com uma discussão numa discussão próxima ali com a Juliette Labus, que no sábado voltou a ser também uma das corredoras que correu para o pódio, foi a que ficou talvez no lugar mais ingrato nos Jogos Olímpicos, que é este quarto posto, mas Grace Brown sai de Paris com uma medalha olímpica que para dar sequência a este belo ano de 2024 que ela está a ter. Foi uma vitória.
Eu achava que nesta prova havia muitas ciclistas que seriam candidatas a uma possível medalha, e dentro das medalhas depois até podia ser ouro, prata ou bronze, porque a Dygert não tinha feito uma preparação ideal, ela mal correu este ano. A Grace Brown, lá está, é uma boa contrarrelogista, mas não é daquelas que colocaríamos no topo caso todas estivessem na sua melhor forma. A Ellen Van Dijk também. E até porque era um contrarrelógio totalmente plano. Acho que se fosse mais Sim, ondulado, sim. A imagem por dos de exemplo, Tóquio, por exemplo, sim, até ou, dos últimos Olímpicos. ou no ano passado, no Campeonato do Mundo, onde ela é Sim, com aquela segunda subida no final. a 6 segundos exatamente da Dygert, mas era um contrarrelógio Uhum. mais duro. Sim, exatamente. E eu achava que ela podia estar na luta, mas nunca me passou pela cabeça que pudesse dominar da forma que dominou o contrarrelógio, porque é verdade que houve quedas e tudo mais, mas a Grace Brown, acho que se caísse, a menos que fosse daquelas quedas que depois lhe limitassem a capacidade física, acho que ela ainda assim até podia cair duas vezes que acabava por ganhar na mesma. Tamanha foi a vantagem, porque mais de 1 minuto e meio, uma média de 49 km por hora ao longo de 33 km, não é algo que se vê muitas vezes no ciclismo feminino, e é mesmo de assinalar. Foi uma performance excepcional, ainda por cima com as condições que estavam, como estavas a dizer, muita chuva, até acho que é capaz de ter chovido mais durante a prova feminina do que depois a masculina, pelo menos tenho essa ideia. E o nível foi completamente distinto. Basta ver que a distância da Grace Brown para a Anna Anderson, que foi segunda, foi superior à distância da Anna Anderson para a Emma Norsgaard, que foi 14ª. Ou seja, é mesmo. Isso acho que espelha bem a diferença de nível que houve aqui entre a Grace Brown e as restantes. Depois, lá está, houve algumas quedas que essas sim eu acredito que possam ter afetado bastante aqui a distribuição das medalhas. A Chloe Dygert dificilmente não iria à prata sem a queda, não é? Porque ficou ali a 1 segundo apenas da Anna Anderson, e mesmo a Lotte Kopecky, não sei se não poderia ter pelo menos discutido muito de perto as medalhas, ela que também caiu durante o percurso, mas de resto acho que foi um contrarrelógio excepcional da Brown. Não me canso de dizer, porque não há mesmo outras palavras para o descrever. Como tu já disseste, junta isto a uma Liège-Bastogne-Liège, ganha também de forma surpreendente, quanto baste, no mês de Abril, e pronto, é uma última época de profissional da Grace Brown, como eu acredito que ela não esperaria ter, porque são duas vitórias que qualquer ciclista adoraria ter. Ela já tinha sido, ok, não foi nos Jogos Olímpicos, já tinha sido 2 vezes segunda nos Mundiais de Contrarrelógio, venceu agora os Olímpicos, já tinha sido 2 vezes segunda na Liège-Bastogne-Liège, venceu também a Liège-Bastogne-Liège. Acho que deu para arriscar aqui algumas coisas que tinha por algumas contas que tinha por ajustar. Por isso, deve estar felicíssima e com todo o mérito. É uma vitória extraordinária da Grace Brown. Passando aqui depois para o lado masculino, onde vimos Remco Evenepoel, campeão do mundo, agora juntar-lhe também o ouro olímpico, com uma vitória não tão dominadora como foi a da Grace Brown também, mas aqui o nível já foi um pouquinho mais equilibrado. Tivemos Remco Evenepoel a vencer com 36 minutos e 15 segundos à frente de Filippo Ganna e 25 segundos à frente do seu compatriota Wout van Aert, a Bélgica em grande plano neste contrarrelógio. Joshua Tarling foi o azarado do dia, se nós falamos há pouco das quedas no feminino. Joshua Tarling teve um furo na roda da frente, se não me engano, e fica a 27 segundos de Remco Evenepoel, ou seja, provavelmente o corredor britânico estaria no pódio no final e repetiria a medalha que tinha alcançado nos campeonatos do mundo do ano passado. Até poderia acontecer termos exatamente o mesmo pódio do campeonato do mundo do ano passado, Evenepoel, Ganna e Tarling. Acho que era o mais provável. Se calhar não por essa ordem, mas Sim, porque com esta distância talvez ele até ficasse mesmo em segundo. sim.
Ele que até era por muitos apontado como o favorito, exatamente por essa questão do contrarrelógio ser totalmente plano. Eu pergunto a ti, fã da Remco Evenepoel, não é? Surpreendeu-te esta vitória do Remco num percurso que eu não acreditava muito, exatamente por essa questão, por ser um percurso totalmente plano, 32 km, provavelmente seria ou o Ghana ou o Tarling mais favoritos. É assim, eu não acreditava muito na vitória, mas não por esse motivo. Ou seja, porque eu acho que o Remco tira vantagem sobre sobre os concorrentes, né? Pelo menos na minha opinião, precisamente nesses contrarrelógios mais planos. Claro que isto pensando, se calhar, numa ótica de grandes voltas, não é? Seja contra um Pogacar ou um Vingegaard, ou seja quem for, mas mesmo contra estes Starlings e Ganas e por aí fora, aquela característica dele, não é? O aerodinamismo, onde ele consegue andar tão bem como os outros sem ter que aplicar tanta potência, acaba por se demonstrar mais quão mais altas são as velocidades que eles atingem. E aqui acho que ter sido totalmente plano para ele, eu acho que ele acaba por estar um bocadinho em pé de igualdade com os restantes nesse ponto. Agora, o que me fazia acreditar menos era, primeiro, o facto dele vir da volta à França, não é? Ou seja, não preparou de forma tão específica assim estes, estes Jogos Olímpicos, como tinha preparado os Mundiais de Contrarrelógio no ano passado, e também o tema de este só me apercebi dele mais no dia, é o tema da chuva, porque o Remco e a necessidade de manobrar bem a bicicleta é sempre uma coisa que fica um bocadinho na dúvida, não é propriamente o ciclista com mais técnica no pelotão, e achei que isso pudesse fazer alguma diferença, mesmo na forma como ele abordaria as curvas e tudo mais, mas acabou por correr bem e venceu com autoridade. Ele dominou o contrarrelógio de início ao fim, foi primeiro em todos os pontos, não sei se foi em todos os setores, ou seja, entre pontos. Acredito que aí o Ghana, pelo menos na parte final, acho que lhe tirou tempo, que o Ghana também tem esse costume de ir de menos a mais nos contrarrelógios, mas é uma vitória também extraordinária do Remco. Eu depois, este tema, por acaso é uma curiosidade e não sei, até pode ficar para depois discutirmos sobre a prova de fundo, porque naquilo que falavas há pouco de trocarem a ordem das provas, nos Jogos Olímpicos do ano anterior, do ano anterior, não, na última edição dos Jogos Olímpicos, em 2021, em Tóquio, viu-se que os ciclistas que vinham do Tour tiveram mais sucesso na prova de estrada ou na prova de fundo do que depois no contrarrelógio, ou seja, a prova mais próxima ao Tour beneficiava mais quem vinha direto da volta à França. Não sei se isso se vai repetir aqui em Paris, mas pode ser um dado interessante para se analisar e se calhar o Remco acabou por ter alguma sorte com esta troca de calendário face àquilo que é o habitual, mas fico contente que tenha tido essa sorte, não é? Olhando ao restante do top 10, tivemos McNulty em quinto, confirmando também uma boa época que ele tem feito. Bisseger em sexto. E aqui, para nós também, merece sem dúvida a menção novamente. Excelente resultado. Nelson Oliveira em sétimo. Repete, se não me engano, o sétimo lugar que tinha feito no Rio há uns anos, em 2016, exatamente, foi também sétimo nesses Jogos Olímpicos, na altura vencidos pelo Cancelara, e volta a surpreender. Eu não sei se surpreender é a palavra certa, a verdade é que quando chega a mundiais e Jogos Olímpicos, o Nelson Oliveira excede-se sempre no que ao contrarrelógio, excede-se no sentido em que faz mais do que aquilo que esperávamos no que ao contrarrelógio diz respeito, e desta vez não foi exceção novamente. Foi um contrarrelógio muito bom do Nelson. Eu confesso que novamente não estava à espera de semelhante resultado, apesar de, como tu dizes, se calhar devíamos estar à espera, porque a verdade é que ele, quer em mundiais, quer em Jogos Olímpicos, ele demonstra uma consistência fantástica. Já vemos o Nelson a disputar este tipo de provas há imensos anos e com uma regularidade impressionante.
por vezes até fico com um bocadinho de pena que ele nesta altura dos ganhos marginais e do treino tão especializado e tudo mais, esteja numa equipa que se calhar, não querendo desmerecer a Movistar, mas fazendo um pouco, que não é tão especializada, passo o pleonasmo, nesse sentido, porque não parece ser uma equipa que dedica assim tanto trabalho aos contrarrelógios e que não invista tanto nessa vertente, como se calhar um ciclista como o Nelson poderia ambicionar, porque ele é mesmo um garante de consistência e de bons resultados. Foi pena a medalha, não só em Jogos Olímpicos, mas também em Mundiais, ter acabado por não aparecer, e várias vezes, penso que pelo menos uma ou duas, chegou a estar bem perto, mas ainda assim há que enaltecer esta prova do Nelson, olhando a este top 10 em que ele se inseriu com ciclistas de enorme qualidade. É o ciclista mais velho no top 10 e por larga margem, tem 5 anos a mais do que o Stefan Kung e do que o Maximilian Schachmann, ou seja, ele integra-se muito bem nesta geração, faz aqui mais um contrarrelógio que só nos pode encher de orgulho, e é agradecer ao Nelson por este trabalho, porque ele mesmo durante o ano acaba por ficar muitas vezes relegado para um papel mais de trabalho, e não pode se calhar investir tanto como se calhar ele até gostaria nas suas participações individuais e nas suas prestações individuais mesmo nos contrarrelógios, mas ainda assim não deixa de fazer sempre grandes prestações, sobretudo quando está a representar a nossa seleção, seja em mundiais, europeus ou Jogos Olímpicos. E pronto, se calhar foram os últimos jogos do Nelson, não pondo de parte a possibilidade de, aos 39 anos, ir ainda sacar mais um top 10, mas acho que é uma excelente carreira do Nelson pela seleção nacional portuguesa, e que tem sido lá está, o nosso ciclista mais consistente, para mim, sem um título, claro, como o Rui Costa, ou sem uma medalha como o Sérgio Paulinho já há muitos anos, mas com excelentes resultados e muita consistência, sobretudo nas suas participações. Sim, ele tem medalhas nos escalões jovens e também Sim, em elites numa prova que depois até eu nem sei se ainda se faz ou se já terminou, que eram os Jogos Europeus. Ele chegou a vencer uma prata nessa prova. ok, não nos Uh, campeonatos europeus, não, né? nos campeonatos Ok. europeus. Eram os Jogos Europeus que eu penso que só se realizaram duas vezes, não tenho a certeza, uma em Baku e outra em Minsk. E ele nesses que foram em Minsk só ficou atrás do Kirienka. E pronto, chegou a ganhar uma medalha de prata, mas fica para a história, para além desses bons resultados, aquele mítico contrarrelógio de Bergen em 2017, aquela escorregadela na troca de bicicleta que talvez poderia ter dado Sim. uma medalha, mas isso eh, não tira nada ao que foi e ao que é ainda a carreira do Nelson. E ainda estarão ele e o Rui no próximo sábado para a discussão da prova de estrada. Falavas do Nelson ser o mais velho, aliás, o Rui e o Nelson são os dois corredores mais velhos, pelo menos eram na prova de No contrarrelógio contrarrelógio, sim, os que sim. estavam à partida. Não sei, a prova de estrada como é mais gente, não sei como é que é, não estou a par dessa estatística. Vamos já falar das provas de estrada, mas antes, e lá está, como nós dizemos, nos Jogos Olímpicos vemos tudo e mais alguma coisa. Não é o nosso costume comentar as provas que acontecem fora da estrada, mas tivemos no domingo o XCO feminino e segunda-feira, dia em que gravamos, o XCO masculino, num percurso que eu gostei bastante, muito bem conseguido, e onde os franceses foram à loucura com as suas estrelas, porque domingo Pauline Ferrand-Prévot, digamos que fechou o Olimpo do ciclismo, porque venceu os Jogos Olímpicos de XCO a correr em casa, uma vantagem impressionante em relação em relação à segunda classificada.
E também hoje, segunda-feira, dia em que gravamos, Tom Pidcock iguala Julien Absalon, isto em termos de Jogos Olímpicos, porque depois, quando entramos em, em campeonatos do mundo, o Absalon é outro mundo à parte. Mas dizia que iguala o Julien Absalon com 2 títulos olímpicos seguidos. Um, e com a idade que tem, é perfeitamente possível que em 2028 pense no terceiro no terceiro no terceiro título. É perfeitamente possível que isso esteja em cima da mesa e assim entrar para a história dos Jogos Olímpicos, mas fazendo aqui uma apanhada da prova feminina, a Pauline Ferrand-Prévot venceu, bateu a Helen Batten dos Estados Unidos e a Jenny Rhys-Fields, que tinha sido a campeã olímpica em 2016 no Rio, enquanto ficou a Puck Peters, ela que seguiu durante muito tempo em segundo lugar, mas um furo já 2 voltas do final atirou-a para trás do grupo perseguidor. Ainda fez uma boa recuperação que lhe permitiu ir a este quarto lugar, mas provavelmente a jovem corredora, que é também uma dessas all-arounders, não é? Que nós falamos muito do Van Aert, do Pidcock, do Mathieu van der Poel, mas ela também corre tudo e mais alguma coisa, seja cyclocross, seja XCO, também vai dar uma perninha na estrada às vezes. Ela era a segunda do ranking mundial e a caminho de conquistar o bronze, mas teve esse azar e certamente, ainda é jovem, 22 anos, certamente ainda terá, dizemos nós, não é? Às vezes também nunca se sabe qual é o destino que a vida lhe leva, mas provavelmente ainda terá a oportunidade de lutar novamente por medalhas nos Jogos Olímpicos e ficou-se pelo quarto lugar, que é sempre o lugar mais amargo quando falamos de Jogos Olímpicos. Em quinto ficou Evie Richards, ex-campeã mundial, sexto Laura Steger, sétimo Alessandra Keller, oitavo Samara Maxwell, nono em Terpstra e décimo Cata Blanca Bass, também conhecida de quem segue o ciclismo de estrada, ela que tinha sido quarta em Tóquio em 2021 e nesta tarde de segunda-feira tivemos uma corrida verdadeiramente eletrizante no lado masculino. Tom Pidcock partia como grande favorito, se bem que tinha a concorrência dos homens da casa. Viktor Koretsky, que tinha sido o vencedor do Test Event, corrido no ano passado. Eles isolaram-se ali, penso que por volta da terceira volta, os dois. O Pidcock parecia ter um certo ascendente a subir, mas depois também aconteceu um furo na roda da frente ao Tom Pidcock, que o obrigou a parar. Ele saltou, penso que ele depois, quando voltou à pista, iria ali pelo sexto, sétimo posto. Foi talvez foi uma exibição fantástica do Pidcock. Nós às vezes comentamos muito sobre o que ele não faz na estrada ou faz menos bem, mas o que ele fez hoje neste percurso dos Jogos Olímpicos do Rio foi verdadeiramente impressionante. Do Rio Sim, de Paris. de Paris. Nos primeiros dias parecia um rio, de facto, a quantidade de água que aquilo estava a meter. Mas sim, o Pidcock, eu acho que ele sinceramente sofre um bocadinho com a presença do Van Aert e do Van der Poel, porque acaba por existir logo um patamar em que colocamos estes ciclistas multidisciplinares, como estavas a falar há bocadinho, em que depois, se não és extraordinário em tudo o que te metes, acabas por ser um bocadinho posto de parte. Eu acho que acaba por ser isso que acontece com o Pidcock, porque
porque de facto ele não tem maus resultados, ele mesmo na estrada já teve enormes vitórias, já venceu uma etapa na Volta à França, já ganhou Strade Bianche, Amstel Gold Race, a própria Brabantse Pijl, por isso às vezes se calhar, e eu também sinto um bocadinho que sou um bocadinho injusto com o Pidcock, mas também acho que as indecisões de carreira dele se calhar prejudicam um pouco, sobretudo na estrada, porque ora parece que quer ser corredor de clássicas, ora parece que quer ser corredor para poder disputar uma volta à França, e isso depois acaba por não se traduzir nem numa coisa nem noutra, pelo menos ao mais altíssimo nível, que era aquilo que todos esperavam dele. Agora, eu confesso que não sou aficionado de XCO e acho que foi a primeira vez que vi uma prova praticamente de início ao fim, mas a verdade é que se estiverem na mesma situação que eu, revejam se puderem, porque a prova foi de facto super emocionante, mesmo já sabendo a maneira como ela acaba. Acho que há twists suficientes na prova para vos deixar colados até ao fim. A recuperação do Pidcock depois do furo, a calma dele quando fura, quando está ali na troca de bicicleta. Se tivesse sido o Bradley Wiggins aí há uns anos, atirava logo a bicicleta para o mais longe que conseguisse, como se chegou a ver no contrarrelógio, mas o Pidcock manteve ali a calma, sabia que tinha qualidade, e depois a verdade é que também teve um bocadinho de sorte, que faz parte, não há campeões sem sorte, porque o francês que acabou por ficar em segundo lugar, o Viktor Koretsky, teve ali uma saída de percurso na parte final que permitiu ao Pidcock aproximar-se quando o Koretsky já o tinha distanciado por uma segunda vez, e acabou por vencer também numa manobra ali mais digna de desportos motorizados, porque foi cada um pelo seu caminho, e depois o Pidcock escolheu a melhor linha e forçou a passagem. Foi muito engraçado de se ver, e acabou por ser, acho que entra naquele espírito dos Jogos Olímpicos de ser algo que nós não vemos muitas vezes, mas que por vermos aqui, por serem os Jogos Olímpicos, vemos, e depois até nos dá vontade de ver mais. Foi isso que me aconteceu a mim, e se calhar vou andar mais atento a esta modalidade no futuro. Também uma palavra para o ciclista que ficou em terceiro, o Alan Hatherley, que, por aquilo que iam dizendo os comentadores, que eu também não estava a par, tornou-se o primeiro ciclista masculino não europeu a ser medalhado nesta categoria do mountain bike, por isso é um resultado, diria, digno de bastante nota, este resultado do Alan Hatherley, sul-africano, que ficou no terceiro posto. Ele andou durante vários Sim, parecia que tempos andava a ali, gravar o grupo da frente, ali da em parte de segundo. trás. Ele andou em segundo lugar e depois andou em terceiro. Eu até pensei que ele pudesse ir-se abaixo um bocadinho, principalmente quando foi ultrapassado pelo Pidcock e começaram os ataques entre ele e o Koretsky, mas ele conseguiu gerir sempre muito bem e começou a última volta com eles, e apesar do Luca Berraido, o italiano que ficou em quarto, até em algum momento parecia que se iria aproximar, nunca foi o caso, e terminou o Alan Hartley em terceiro, cumprindo também esse feito que destacaste, de ficar pela primeira vez um não europeu no pódio destes dos Jogos Olímpicos na vertente do XCO. Então vamos olhar ao que se vai passar, ou aquilo que nós prognosticamos que se vai passar no próximo fim de semana, porque temos no sábado a prova de estrada e masculina, e no domingo a feminina. Penso que não estou errado. É assim o calendário, não é, Rui? Eu estou a dizer aqui alguma asneira. Penso É que sim. sábado masculino e domingo feminino. Prova masculina com 272 km, a particularidade de ser um pelotão bem curto, são 96, se não me Sim. engano, não tenho a certeza absoluta. Um pelotão bem curto, como dizia, as seleções maiores levam apenas 4 ciclistas. Isto já é uma coisa que é normal dos Jogos Olímpicos, o que condiciona sempre um bocadinho as dinâmicas da corrida a que estamos habituados, e num percurso que decorre
ao redor de Paris, mas não é nos Campos Elíseos, não haverá paralelo dos Campos Elíseos. Haverá sim muito sobe e desce, haverá também um bocadinho de paralelo nas últimas, na subida final do circuito. Rui, e acho que as comparações são inevitáveis com aquilo que foram os campeonatos do mundo no ano passado de Glasgow, porque tem mais ou menos um perfil semelhante, um percurso citadino, talvez até menos que o que foi em Glasgow, subidas curtas, subidas duras e rápidas, e por isso toda a gente pensa naqueles homens do costume, Matthew van der Poel, Mads Pedersen, Wout van Aert, são apontados como os grandes favoritos para o que se vai passar no domingo, no sábado. Sim, eu vi uma análise ao percurso, porque eu já no ano passado, no de Glasgow, senti-me enganado, porque quando olhei para o percurso eu achei aquilo, achava que era muito plano, mas depois eu lembro-me que nós, quando começamos a ver as corridas dos Júniors e por aí fora, que foram as primeiras, o circuito citadino era muito mais duro do que parecia ao início, porque era bastante técnico, tinha subidas que no perfil não se estava por elas, mas depois eram tipo 100 ou 200 metros e super inclinadas. Eu vi uma análise ao percurso da conta que acredito que muitos conheçam no Twitter, o Domestic, que também fazem acompanhamentos em direto das provas e tudo mais, com relatos no Twitter, e não parece ser propriamente o caso dessa semelhança total com esse circuito dos mundiais de Glasgow, mas sim, temos algumas subidas duras, sobretudo na segunda parte do circuito, com a tal Côte de Garde. Essa é ainda no início, mas a Côte de Garde é a mais dura, e depois também há ainda outra subida na parte final que acaba por ter, que acabará por ter sem dúvida bastante importância, a subida de Montmartre, Côte de la Montmartre, que terá bastante importância também pelo facto de ter uma parte em empedrado, como tu estavas a dizer. Agora, aquilo que eu acho é que em Glasgow ainda vimos bastante controle de algumas equipas. Eu lembro-me que a Dinamarca endureceu a corrida desde bastante cedo e tentou controlar sempre a prova. Mesmo a Bélgica tinha sem número de ciclistas sempre no grupo da frente até à altura dos ataques decisivos, e isso aqui não vai acontecer, por isso simplesmente porque as equipas têm no máximo 5 elementos, salvo erro. Acho que tinha ideia que havia uma equipa com 5, mas até posso estar a fazer confusão, e o máximo serem mesmo 4. Exato, eu tinha ideia que a Grã-Bretanha levava 5, mas são 4. E com isto vai tornar-se... A Grã-Bretanha leva 5, mas é no feminino. Ok, então é isso. Porque vai se tornar bastante complicado de controlar, e eu estou curioso para ver que abordagem é que as equipas terão, porque, por exemplo, nos Países Baixos, olhando aqui às equipas dos favoritos, os Países Baixos têm, com o Mathieu van der Poel, têm apenas o Dylan van Baarle e o Dan Hull. Eu imagino que o Dan Hull seja um ciclista que estará no apoio, sobretudo ao Mathieu van der Poel, mas mesmo o Dylan van Baarle já nos habituou a ser um ciclista que, quando lhes dão um bocadinho de espaço naqueles solos bastante longos, ele já venceu assim um Paris-Roubaix, já venceu assim outra clássica que agora não me recordo, não sei se foi a E3 ou algo do género. Eu não sei se foi a E3 ou a de Vlaanderen, mas Exatamente, uma delas. foi uma delas, mas que também o Van Baarle, como está, penso eu, ainda a regressar da lesão que o tirou da volta à França, não sei qual será a forma dele, mas quem diz isto dos Países Baixos diz de outras seleções, como sobretudo a Bélgica, porque Tiesj Van Aert, Jasper Stuyven e o próprio Remco são segundas linhas, se é que podemos chamar segundas linhas ao Remco, por exemplo, que com um ataque de longe basta haver um pouco de descoordenação e de os líderes das outras equipas não quererem trabalhar, porque podemos chegar a uma situação em que isso acontece, porque lá está, o pelotão é bastante curto, e se a corrida for aberta desde muito cedo, pode haver pouca capacidade de trabalho e a corrida ser definida num destes momentos. Eu acho que também é um bocadinho a magia destas corridas dos Jogos Olímpicos, porque o descontrole é muito maior e a aleatoriedade dos vencedores é muito maior, e eu até acredito que seja mais provável, por exemplo, numa corrida destas, acabar por o vencedor não ser um dos principais favoritos, ou seja, não ser um Van der Poel, um Van Aert, que se calhar ganhou um bocadinho mais de créditos depois da boa prestação no contrarrelógio,
ou um Mats Pedersen, mas sim um ciclista de segunda linha que ataque mais cedo, que antecipe e que depois não haja coordenação atrás para os atacar. Acredito que para os alcançar. Acredito que isto seja mais possível aqui do que num Mundial ou do que num grande monumento com equipas que correm em função de um líder e que acabam por controlar muito mais facilmente uma corrida do que aqui, que são 200 e muitos quilómetros, 280 praticamente, e com equipas bastante curtas. Aliás, eu acho que eh, nós até, se nos lembrarmos, 2012, por exemplo, foi um desses anos em que, quando venceu o Vinokurov, que foi uma corrida bem caótica, porque toda a gente estava à espera da Grã-Bretanha e do Cavendish, e eles Sim. tentaram controlar, mas não houve hipótese, foram saindo corredores e depois ganhou o Vinokurov eh, no final. E mesmo Eh, a corrida do Rio é uma corrida espetacular com, ok, o Van Avermaet chegou lá com um estatuto de algum favoritismo e acabou por vencer, mas ainda assim foi uma corrida muito, muito selvagem, se é que sim, podemos houve. chamar assim, não é? E houve aquela queda do Nibali e do Henao quando iam na frente, Exatamente. que mudou um bocadinho a cara da prova. E mesmo, pronto, lá está, em 2000 quando venceu o Carapaz, aí já é um corredor de outro estatuto, já foi uma coisa num clima mais normal. Olhando à corrida feminina, como dizíamos, terá 57 quilómetros. A Grã-Bretanha tem essa particularidade de levar 5 ciclistas, isto porque nos Jogos Olímpicos há sempre umas curiosidades nos Jogos Olímpicos. E então, isto já não é a primeira vez que acontece. Eu lembro-me que a França fez isto, eu penso que em 2012 também. Eles levam a Eleanor Barker, que depois também vai participar na perseguição por equipas. Há assim uma regra que permite que um corredor que se participar na pista venha correr na prova de estrada. Pá, eu não sigo, não conheço todas estas especificidades, mas é por aí que a Grã-Bretanha se aproveita. E se, falando já isso, se olharmos a esta equipa da Grã-Bretanha e ao que tem sido a temporada, eu não diria que elas têm uma favorita, porque acho que há aqui uma favorita destacada, mas eu acho que elas têm uma super outsider, que é a Pfeiffer Georgie, que fez uma época de clássicas espetacular, mas ainda assim acho que todos os olhos estão postos na campeã do mundo Lotte Kopecky, que conta aqui com uma equipa belga que claro que não é mais forte, até comparado quer com Países Baixos, Itália e a própria Grã-Bretanha. Ainda assim é uma equipa que no ano passado, se nós nos lembrarmos do Campeonato do Mundo, até conseguiu manter a coisa bem controlada durante boa parte das voltas. Uh, mas a Kopecky também é uma corredora que, se nós falamos aqui dessa anarquia que existe, ela sabe-se muito bem mover nessas situações. Sim, a Kopecky a própria ST Works muitas vezes acaba por ser uma anarquia e ela tem que funcionar bem dentro desse sistema. Mas sim, estou curioso para ver. A Kopecky apontou bastante a estes Jogos Olímpicos. Ela, inclusivamente, não vai correr depois a volta à França, por isso ela está bastante apostada nos resultados aqui nos Jogos, não só na prova de estrada, mas também na pista depois, onde ela almejará também a medalhas. E para mim, sim, é claro, é a favorita número um, se bem que lá está, depois olhando para as clássicas, se calhar não lhe correram assim tão bem como ela esperaria. Ganhou o Roubaix, é verdade, ganhou a Strade Bianca, é verdade, mas da Kopecky acaba por esperar que ela ganhe tudo e depois, se não ganhar, está um bocadinho abaixo da expectativa. Mas sim, para mim é declaradamente a maior favorita. É atualmente, dependendo daquilo a que se dá mais importância, a melhor ciclista do mundo, a par com de Demi Vollering, pelo menos para mim. Mas tem aqui muito boa concorrência e se calhar eu acho que a equipa da Bélgica peca um bocadinho por essas segundas linhas não serem tão fortes assim como temos noutras equipas. Falavas da Grã-Bretanha, que para além da Pfeiffer Georgie tem a Anna Henderson em excelente forma, tem a Lizzie Deignan, que apesar de não estar a ser o seu melhor ano, é uma ciclista com muita experiência, com já várias vitórias, com vitórias em mundiais inclusive, por isso
sabe o que é correr este tipo de provas. A seleção dos Países Baixos, que eu acho que tem aqui algumas semelhanças com a seleção italiana, que tem na Demi Vollering e na Longoborghini, respectivamente, as líderes, se calhar, para corridas mais atacadas e mais mexidas de longe, mas depois, num lado e no outro, existe a Lorena Vivas, que sobe cada vez melhor, e a Marianne Vos, e do lado de Itália, a Elisa Balsamo, sobretudo, que também para um final com mais gente, que podem ser ciclistas que acabam por vencer caso essa chegada seja feita com um maior número de ciclistas juntas à meta. Depois há uma outsider como a Liana Lippert na Alemanha, que também teve um início de época difícil, só começou a correr em maio, mas já venceu uma etapa na volta à Itália, e com isso pode indicar chegar aqui com melhor forma. Diria que será por aí que poderemos ver as ciclistas vencedoras, mas sim, ponho o Lotte Kopecky num nível um bocadinho à parte de todas as outras, até porque eu há pouco falava em ciclistas que podiam ganhar ao sprint, ciclistas que podiam ganhar a solo. Eu acho que a Kopecky pode ganhar das duas formas, porque tem uma excelente ponta final, rola extremamente bem sozinha, e se ela conseguir sair do grupo num daqueles ataques explosivos numa das últimas subidas, duvido que haja força para ir buscar, porque são 10 km depois a rolar até ao fim, e parece-me assim uma etapa uma prova estilo volta à Flandres, e acredito que se ela conseguir sair nessa zona seja muito difícil de ir buscar, mas pode ter a concorrência da Longoborghini, como já teve no Tour de Flandres e perdeu, e como já teve na volta à Itália e também perdeu. Acho que é uma prova que pode ter aqui muita animação, sobretudo se entrarem no modo todos contra a Kopecky. Acredito que haja muitos ataques e muita tentativa de a distanciar, e acho que isso pode tornar a corrida ainda melhor. Relembramos sempre alguns detalhes, nomeadamente não existem rádios nestas provas, e lembrar o que aconteceu em Tóquio, não é? Onde Anna Kiesertlofer surpreendeu toda a gente, vinda da fuga inicial, venceu a corrida. Não falaste aí também falando de outsiders, aquela que é sempre uma outsider, caso é Nevia Doma, Sim, é sempre verdade, o mas nome a ter. se não ganhar a solo, vejo muito difícil para ela ganhar, e não acho que Sim, haja dureza suficiente. mas é sempre um nome a ter em conta, e vamos também ter a participação portuguesa da Daniela Campos. Será o regresso de Portugal às provas de estrada femininas desde Barcelona, se não me engano, ou não. Agora estou a fazer aqui confusão, onde tivemos a representação com uh, Ana Santos. Agora estou a fazer confusão, não sei se foi em 92 ou 96. Eu penso que ela estava qualificada para 92, mas teve algum problema e não pôde correr, e depois sim, em 96 teve a sua participação nesses Jogos Olímpicos do lado feminino, ou seja, Portugal volta a repetir essa Foi em Atlanta, é em verdade, fiz. Atlanta, Mais lá para a frente também, isto já em agosto, ainda vamos ter tempo no próximo episódio de falar um bocadinho disso, porque é quando começa os eventos de pista, e aí veremos também quais poderão ou não ser as ambições de Portugal, com a participação da Maria Martins, do Yuri Leitão, e também e depois da dupla Yuri Leitão e, e Rui Oliveira. Estava-me a passar o nome no Madison. Normalmente o ciclismo de pista está reservado para esta segunda semana de Jogos Olímpicos, e não para a fase inicial. Depois há também o BMX, mas aí também não, se há coisa, também não vamos ceder as nossas competências, porque BMX já é um bocadinho mais para aquilo que nós acompanhamos. E agora está-se também a correr a volta a Portugal, com no dia em que gravamos é o dia de descanso. Neste momento a classificação geral encontra-se liderada pelo Afonso Eulálio da BTF Betão Feirense, o corredor
que venceu não, chegou à liderança na etapa da Torre, sendo segundo, depois de um ataque de longe, mas Sérgio Chumil, que ia na fuga do dia, conseguiu resistir na roda do português e depois sprintou para a vitória. Neste momento, e depois de corridas 4 etapas, o corredor português tem 16 segundos de vantagem sobre Colin Stúcia, vencedor do ano passado, e 26 sobre John Aguirre, da equipa Kern Pharma. Em quarto segue Miquel Vizcarra, da Ioscadi, a 50 segundos, e em quinto Diego Andrés Camargo, da Petrolike, a 1,18, António Carvalho sexto a 1,23, John Bo a 1,33 em sétimo, Délio Fernandes a 1,46 em oitavo, em nono Luís Fernandes a 1,48, em décimo Sérgio Chumil da Burgos BH a 1,59. Tivemos já a desistência de dois corredores que eram à partida apontados como nomes fortes para a classificação geral. Logo na etapa da Torre, a desistência de Caicedo, da Petrolike, que era o nome de maior relevo à partida, era um corredor vencedor de uma etapa do Giro, venceu aquela etapa do Etna no dia em que o João Almeida assumiu a liderança no Giro de 2020. Na altura eles acho que chegaram ele depois até chegou a ficar bem próximo dele na geral, naquela altura, depois veio para ali abaixo. E também depois na etapa da Guarda, imagens que até andam a correr na internet quando Maurício Moreira sucumbiu quando estava a ser assistido pelo carro médico. O corredor uruguaio, vencedor da volta há 2 anos, simplesmente desmaiou e caiu para o lado. Depois ficamos a perceber na entrevista no final do Rafael Reis, o colega da equipa, que ele já tinha passado mal a noite e que talvez até não fosse o mais correto ter começado a etapa, mas acabaram por forçar, o que traz até aquela conversa que até temos tido esta temporada várias vezes, por causa de quando existem quedas, e vimos, por exemplo, no Tour o caso do Vlasov, em que ele vomitou e tudo mais, e só o meteram em cima de uma bicicleta e toca andar, mas parece que depois em Portugal ainda se leva isto mais ao extremo quando ainda volta a Portugal, porque é a única corrida onde os ciclistas têm uma projeção maior e levam esta situação ainda mais ao extremo. Nesta segunda fase da corrida, passar aqui rápido em revista as etapas que vamos ter. Etapa 5, ligação de Penedono a Bragança, uma etapa acidentada, mas que normalmente ou tem chegada da fuga ou uma chegada ao sprint. Depois, etapa 6, ligação de Bragança a Boticas, uma etapa complicada esta, porque os corredores, antes de chegarem a Boticas, têm uma subida de primeira categoria, a subida de Torneiros, que é duríssima, porque na sua parte central tem ali quilómetros superiores a 10% de inclinação média, onde se podem fazer diferenças para a classificação geral, e está instalada a menos de 15 km do final. Pode ser uma subida importante para a classificação geral. Depois a etapa 7, chegada a Paredes, uma cidade que respira ciclismo. Etapa 8, ligação de Viana do Castelo Afafo, também um clássico da volta a Portugal, provavelmente também uma etapa onde a fuga poderá ter uma hipótese. E depois, para fechar, com a mítica Senhora da Graça na etapa 9, saída da Maia, subidas da Serra do Marão, do Velão, do Barreiro e da Senhora da Graça, talvez a subida mais conhecida da volta a Portugal. E depois, por falar em cidades que estão habituadas a receber a volta a Portugal, o contrarrelógio final decorre em Viseu, como também muitas vezes acontece. Viseu também, terra da nossa Paula, que vai acolher este final da volta a Portugal. Rui, é uma toada que nós já temos vindo a destacar desde o ano passado. A volta a Portugal, diria que felizmente está a perder aquele estatuto
um subterfúgio É o de um o paraíso fiscal do ciclismo, sem Exato, ser exatamente. fiscal. Exatamente, exatamente. O paraíso fiscal do ciclismo, as pessoas sabem o que nós queremos dizer. As coisas estão mais normais. Vemos aqui as equipas internacionais a virem disputar a corrida com os nossos corredores, o que até torna, acho que até para nós adeptos, a torna mais agradável, menos pá, porque eh, nós também, a nossa saída já era fazer piadas com a coisa, Sim, eu era dizer que isto aqui faziam-se os votos do World Tour e tudo sim. mais, e felizmente isso parece estar a mudar e também ajuda a melhorar a imagem do ciclismo interno português lá fora. Sim, eu confesso que eu se calhar, pronto, há 2 formas de olhar para isto, porque eu nos últimos anos, eu gostava, era sempre engraçado ir à Senhora da Graça, fui lá algumas vezes nos últimos anos, mas a volta a Portugal eu via isto, era como estavas a falar, era quase um mime ver a volta a Portugal, porque era um show de horrores, porque é assim, né? Eu sei, atiravam-nos para a cara não só os próprios ciclistas, diretores de equipas, mesmo as televisões os comentários, de forma genérica na, na imprensa eram de que, não, isto para quem vem de fora é muito difícil, porque os ciclistas das equipas portuguesas preparam muito especificamente a volta a Portugal. Os ciclistas portugueses, quando preparam a volta a Portugal desta forma, depois torna-se complicado os outros virem cá fazer alguma coisa em condições. Pronto, se calhar nos últimos 2 anos deixaram de preparar a volta a Portugal os ciclistas das equipas portuguesas e a coisa mudou. Claro que acho que está mais ou menos à vista de toda a gente o que é que mudou no panorama do ciclismo nacional há 2 anos. Pronto, olha, ao menos o caso da U52 Futebol Clube do Porto acabou por abrir os olhos, ou Ela- por abrir, Oh, abrir os olhos. Rui, mas nós estamos a falar. Claro que o caso da 52 Futebol Clube do Porto é o mais conhecido. E atenção, eu não estou a dizer isto para desculpar ou para desviar atenções, mas se bem nos lembrarmos, houve mais ciclistas de outras equipas que foram Sim, sim, sim. apanhados na Eu altura eu falo nisso por ser o caso mais se- grave e que se- envolveu, se mas calhar, até mais foi, mas foi, judicialmente coisas mais graves, pelo mas menos foi a minha no, eu ideia. já não lembro se foi no mesmo ano, na etapa ou no ano a seguir, até tivemos ciclistas a misteriosamente terminar a carreira mais cedo, depois Sim, sim, sim. soube-se Isso porque é que terminaram a era carreira. era frequente, ciclistas que desapareciam e outros que tinham doenças súbitas também antes da volta a Portugal e depois não participavam. O leque de desculpas, se andarmos um bocadinho para trás no tempo e tentarmos ligar os pontos, não faltam aí coisas. E este caso foi só o último, porque eu desde que me lembro de ver ciclismo, isto é uma coisa cíclica. Era o primeiro caso que me lembro da Maia, acho eu, Sim, sim. milanesa Maia, depois a Liberty Seguros também deu o estouro uns anos mais tarde, só que pronto, nestas alturas depois a coisa sempre se foi mantendo, as personagens sempre se foram mantendo no ciclismo português, mesmo os nomes das equipas desaparecendo e os patrocínios desaparecendo. Desta vez a coisa parece ter sido um bocadinho mais séria, parece que o resto da malta também se começou a demover de certo tipo de práticas, e pelo menos é aquilo que aos olhos de qualquer pessoa parece mais ou menos evidente. E pronto, parece que temos um ciclismo normal, tendo em conta a qualidade real do pelotão que aqui temos, porque se o nível normal dos ciclistas que correm a volta a Portugal fosse o que se via nas voltas até 2022, exatamente, até Ah, 2022, 22, 21. estes ciclistas não pertenciam aqui a este pelotão, pertenciam era ao World Tour, como tu estavas a dizer, porque a qualidade era qualquer coisa de abismal. Agora, pronto, temos um ciclismo diferente. Eu confesso que da forma como eu via a volta a Portugal e que via isto quase olha, acabou o tour, vou entrar aqui no mundo do encantado, no mundo do encantado pelotão português, tira alguma graça, porque eu via isto quase para me rir mais do que para outra coisa, mas agora sim, temos um ciclismo ajustado, normal, que faz sentido. Eu confesso que não tenho visto muita coisa da volta, do que vi, achei bons finais, vi a etapa do Observatório, em que o Colin Stussy
venceu com muita autoridade, mas lá está, se calhar já se notava aí que o Maurício talvez até aí já não estivesse nas melhores condições, ou pelo menos não na melhor forma, não estou a dizer que já estivesse doente, mas depois acabou por passar pior nos dias a seguir e vamos ver, eu gostava que o Afonso Eulálio se conseguisse aguentar porque é português, porque parece-me ser um miúdo com valor e que já foi demonstrando ter bons resultados ao longo da época, não só em corridas cá, mas também lá fora, contra outro tipo de concorrência, e era bom que se calhar nesta, não vou dizer segunda vida, mas nesta nova vida do ciclismo nacional, ou seja, do pelotão português, era bom que se calhar também começássemos a ter já ciclistas a desenvolverem-se aqui e depois a saírem e a terem bons resultados em equipas de escalão superior, porque acho que é isso que falta, porque isso também é outro dos pontos que era fácil de ver, porque os bons ciclistas portugueses que tinham resultados bons lá fora, a grande maioria deles nunca corria sequer no pelotão nacional. Depois dos bons anos em júniores ou em sub-23 iam logo lá para fora, e pode ser que o Afonso Lado comece também a contrariar um bocadinho isso e que siga as pisadas de outros ciclistas lá para fora e que nos dê alegrias como outros que já lá estão. Sim, e acima de tudo é um ciclismo português que, no caso da Volta a Portugal, podemos dizer que comunica com o pelotão internacional, porque repara, estão aqui todas as equipas, se não me engano, todas as equipas espanholas, Sim, e tirando a faz Movistar. sentido, não é? E faz sentido, porque o que não fazia sentido era essas equipas virem cá levar na cabeça constantemente, sem razão nenhuma para isso, porque pronto, é o que é. Vimos aqui a Movistar, já vimos aqui a Movistar a correr e a ser posta no sítio, não é? Uhum. Sim, fez na altura o Abner Gonzalez, que Claro, agora né? até Sim, está agora na. corre aqui, sim. Ficou no top 10. Isso O que foi. já foi um feito na Sim. altura. Exatamente, mas agora acho que agora a coisa comunica mais, Sim. está mais coerente com. Faz sentido. Faz sentido. Foi essa a expressão que eu usei há bocado, mas acho que essa do comunica mais e é mais coerente, se calhar é melhor. Mas é isso, eu agora olho para aquela prova, é uma prova que tem lógica. A hierarquia normal das equipas faz sentido, tem lógica, é coerente. Pronto, e é isso que temos visto até agora, e oxalá seja assim, também obriga as equipas a trabalhar melhor, a desenvolverem-se melhor e a não ser só dizer que são diferentes, que são isto e que são aquilo. Voltaremos para a semana, já com o vencedor da Volta a Portugal decidida. Tenho acompanhado um bocadinho mais que tu, posso dar a minha opinião. Da forma como está e do como parece que tem acontecido, eu acho que o Colin Sousa ainda é o grande favorito, se bem que ele tem aqui um calcanhar daqueles que a sua equipa é bem mais fraca comparada principalmente com o Afonso Eulálio, e mesmo com a Kern Pharma, que tem ali o Aguirre, que vai estando ali um pouco mais escondido, está ali num terceiro lugar. A coisa ainda parece estar muito no Stussy versus Eulálio, mas a Kern Pharma também tem uma equipa muito boa, inclusive o José Félix Parra, que já foi top 10 exatamente nesse mesmo ano com o Abner Gonzalez, ele também foi top 10 nessa volta a Portugal, e estou curioso para ver se ele pode também tentar aqui algum movimento para chegar à vitória nesta volta a Portugal, mas parece-me que o Afonso ainda terá que cavar mais espaço para os seus principais adversários, porque no contrarrelógio final será manifestamente difícil para ele manter esta vantagem que é curta, que tem neste momento. Por isso, apesar de ter a camisola amarela, a ABTF Tão Feirense ainda terá que jogar ao ataque, e penso que principalmente a etapa com a chegada a Boticas e a etapa da Senhora da Graça são etapas onde iremos ver muitas movimentações, e o Colin Sousa, até porque é um corredor mais velho e tudo mais, parece estar a conseguir gerir bem, apesar da sua equipa não tão forte, e também parece que o Feirense está, na minha opinião, a tentar ainda manter ali a carta do António Carvalho em aberto, e quererá ver até se ele se pode aproximar na classificação geral. Faz-me lembrar um bocadinho
uma volta a Portugal da nossa infância, quando, e falamos há pouco, não é, da Liberty Seguros, houve um ano em que a Liberty Seguros tinha o Rui Sousa de líder, mas o líder deles era o com a camisola amarela, mas o líder deles era o Hector Guerra e todos os dias estava o chefe de fila a atacar o camisola amarela, porque o Hector Guerra era muito melhor no contrarrelógio. Mas pronto, isto são memórias da volta a Portugal da nossa infância. Despedimos-nos, Rui, aqui dos nossos caros ouvintes. Para a semana já temos então a decisão da volta, a decisão dos Jogos Olímpicos e daqui a pouco viramos a página e estamos na volta à Espanha, em Lisboa, para ver a partida da terceira grande volta do ano. Um abraço.